Vamos louvar a Deus através dos cânticos, com alegria. Irmão Daniel e a sua equipe. Amém. Boa noite. Vamos louvar. Vamos clamar a Deus para que Ele venha e sare a nossa nação.
pode fazer isso neste momento? Esse momento que o Espírito Santo nos proporciona. Será que você pode levantar talvez uma das suas mãos ou fechar os teus olhos neste momento e clamar a Deus pela nossa nação? Talvez aquilo que o Espírito Santo mesmo guiar o seu coração. Tantos motivos temos para clamar a Deus por nossa nação: a violência, a corrupção, a pobreza, a miséria, a idolatria, o adultério, o homossexualismo. São tantas áreas da nossa nação que precisam ser saradas. Oh Deus, ouve o nosso clamor, Deus, sara a nossa nação, Senhor. Nós clamamos, nós pedimos, Deus. Oh Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vem reinar, Senhor, em cada coração dessa nação, Pai. As lideranças, Pai, começar do presidente, da nossa presidente, Senhor. Todas as lideranças religiosas, Pai. Judiciário. Deus, cada área, Senhor, da nossa nação, Pai, seja alcançada, invadida, Senhor, pela igreja do Senhor, Pai, representando o Senhor. Deus. Invada os hospitais, Senhor, trazendo cura. Invada, Senhor, os presídios, trazendo libertação da alma. Por essas ruas, Deus, que haja libertação, que haja salvação, através da Tua igreja, através do Seu povo, Deus. Ah, Deus, Deus, estarmos como igreja, Deus, acreditando e confiando, Deus, colocando todo o nosso coração diante de um Deus que reina, que vive para todo sempre e ouve a nossa oração. Nós pedimos, Deus, para que o Senhor venha sarar a nossa nação, sarar o nosso povo, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje de manhã o pastor estava falando sobre, às vezes, Deus não responder a nossa oração do jeito que a gente quer. E isso é a mais pura verdade, porque Deus é soberano. Deus talvez não mude a situação através da nossa oração, mas quando nós oramos de todo o coração, sempre nós mudamos. Sempre nós mudamos. Quando nós colocamos o nosso coração para orar por a nossa nação, para orar pela nossa igreja, pela nossa liderança, por uma causa, por um milagre, Deus pode não fazer segundo a nossa vontade, mas com certeza a nossa vida já está sendo transformada por meio da nossa oração. Quantos creem nisso? Pratique oração, seja alguém que ore, sabe, alguém que clama, porque nós cremos num Deus que ouve a nossa oração e sempre está atento ao nosso clamor. Amém? Por isso nós podemos render graças ao Senhor e dizer: Senhor, eu te agradeço. É isso que nós vamos dizer através dessa canção. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não resisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e viver no seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não resisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra
deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que num deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Aleluia. Quantos pertencem a Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero destacar aqui duas atividades. A primeira é quanto à inscrição para o curso de Mulher Única. Lá fora você pode fazer a sua inscrição. São 4 turmas novas que estão sendo abertas. E eu fui informado que a maioria dessas pessoas que estão se inscrevendo são as mulheres casadas. Mas esse curso não é só para as senhoras, para as mulheres casadas, não. Há também turmas especiais para as moças, que ainda são solteiras. Então, queria avisar, porque eu tenho certeza que as moças da nossa igreja que fizerem esse curso, elas estarão sendo grandemente edificadas. Eu creio que a grande maioria não tem conhecimento de que esse curso Mulher Única é também um curso para as moças, para as solteiras. E temos vários, e normalmente o grupo é separado, né? O grupo para moças é separado do grupo para senhoras casadas, e por isso eu estou dando essa ênfase para que as jovens da igreja também usufruam desse curso que é de edificação para a vida das mulheres de um modo geral. A outra palavra, e aí o pessoal do multimídia vai me ajudar, que eu sei que já tem a propaganda aí do aniversário da igreja. A nossa igreja, no próximo domingo, estará completando, dia 1º de março, completando 18 anos de existência. Deus tem nos abençoado ricamente. E domingo nós vamos ter
tanto pela manhã como à noite, o culto em nossa igreja, dando ênfase a essa realidade, culto de ação de graças. E também segunda e terça-feira nós vamos estar celebrando o aniversário da igreja. E aí convidamos o pastor Cláudio Duarte, que é muito querido da nossa igreja, que tem sido um colaborador nosso aqui nos cultos de terça-feira, e ele tem uma agenda muito lotada, mas devido à amizade que ele tem a essa igreja, ele deu um jeito de atender o nosso convite e estará segunda e terça-feira da próxima semana, aqui dia 2 e dia 3 de março, conosco, louvando e bendizendo ao Senhor pelas bênçãos incontáveis que dele temos recebido nesses 18 anos de existência como Igreja Evangélica Batista de Vitória. As demais comunicações estão aí no boletim. Eu queria que você depois lesse com atenção essas comunicações. E agora, em março, vários dos cursos que a igreja promove estarão reiniciando seus cursos. Então, no próximo domingo, por certo, no boletim, vamos ter mais informações ainda desse ministério da nossa igreja. Creio que são esses os destaques, lembrando que as demais atividades da igreja ocorrerão normalmente sem nenhuma alteração. Agora, gostaria de chamar a sua atenção para o que o salmista nos diz no Salmo 20, verso 6. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. No nosso culto, nós temos um momento especial em que a gente se separa para orar ao Senhor, lembrando que essa oração é cada um curvando a sua cabeça, a sua fronte e falando com o Senhor, sabendo que a sua oração será ouvida da mesma forma como se fosse oração feita aqui publicamente. Lembra o ensinamento de Jesus sobre oração? E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aproveite esse momento do interlúdio para orar e colocar a sua vida, a sua gratidão e também as suas necessidades diante do trono da graça de Deus.
Quando nós amamos a uma pessoa ou a alguém, nós gostamos de honrar essa pessoa. É ou não é verdade? Hein? Nós gostamos de honrar. Deus merece a nossa honra ou não? Tem várias maneiras de honrarmos ao Senhor. Mas uma delas está descrita no livro de Provérbios, no capítulo 3, o verso de número 6, aliás, número 9. E o sábio diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Como resultado dessa honra que prestamos ao Senhor, então o sábio diz o seguinte: assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Nós nunca conseguimos honrar mais a Deus do que as misericórdias que Ele exerce para conosco. Durante o culto, sempre temos esse momento de entrega dos dízimos e ofertas. Momento para que os verdadeiros adoradores, conscientes da bondade e da misericórdia de Deus, devolvam a Ele os dízimos e entreguem as ofertas como demonstração da liberalidade e do prazer que temos em servir e honrar ao Senhor. E assim pensando que nós vamos dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Quando os sonhos são desfeitos, tudo é simples ilusão. Quantas vezes está chorando, quantas lágrimas de angústia, é desejo do Senhor que por ti morreu na cruz, que tu vivas feliz, podes ter paz, basta confiar que Jesus nunca falhará, nunca mudou, nunca há de mudar. Pode o mundo divergir, Ele o mesmo será. E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Os sonhos de Deus, ó, nem compara. Quantas vezes está chorando, quantas lágrimas de angústia, é desejo do Senhor que por ti morreu na cruz, que tu vivas feliz. Podes ter paz, basta confiar que Jesus nunca falhará, nunca mudou,
E os sonhos de Deus são melhores do que os meus. Glória a Deus. Podes ter paz, basta confiar que Jesus nunca falhará, nunca mudou, nunca há de mudar. Pode o mundo divergir, Ele o mesmo será. Glória a Deus. Confia, confia. Se quiser ficar em pé mais uma vez, vamos continuar louvando a Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus,
seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor o mundo jamais conheceu, não conheceu. Vamos cantar mais uma vez essa parte. Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, suscitou um amor assim, o mundo não conheceu. Aleluia. Amor incomparável, amor do nosso Deus. Amor incomparável, amor do nosso Deus. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele na cruz do Calvário. Mas ali Ele não ficou. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E assim como Ele venceu, nós vencemos também. Aleluia. Deus maravilhoso. Se tem algo que o mundo precisa hoje, busca insistentemente, é paz. Sim ou não? Todos nós temos buscado isso. E essa paz custou um preço, sabe, altíssimo. O castigo estava sobre Ele para que hoje nós tivéssemos paz. É isso que nós vamos cantar nessa outra música. Os olhos do Senhor estão sobre nós, amém? Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão procurando, na verdade, aqueles cujo coração são totalmente dele. Será que Ele pode encontrar o seu assim essa noite? Não adianta esconder o seu coração dele. Nós não escondemos. Todas as coisas estão nuas e patentes, descobertas diante dos olhos do Senhor. E Ele quer mostrar a fidelidade dele para com você aqui essa noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração,
sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Estás cuidando de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Se uma porta, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha, muitas outras vão se abrir. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Eu sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. É bom podermos declarar que temos um Deus que de fato cuida de nós. Abra sua Bíblia. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 8. Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Amém? Podem sentar. Nesse texto sagrado, há um apelo do apóstolo Paulo, autor da carta aos Filipenses, pedindo que ocupemos a nossa mente, ocupemos o nosso pensamento com as coisas relevantes. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo em que há alguma virtude, tudo em que há algum louvor, nisso pensai. E nessa oportunidade, eu quero pensar com você, baseado na palavra de Deus, acerca dos 7 aspectos mais relevantes da vida. 7 aspectos mais relevantes da vida. E o primeiro deles é a visão que devemos ter da nossa própria vida. Por aí é que a gente vai começar.
Qual é a visão que eu tenho da minha própria vida? Quem eu sou ou quem nós somos? A pseudociência fala de lei da evolução. A ciência verdadeira fala de teoria. E entre lei e teoria tem uma grande distância. Lei é aquilo que é comprovado. Teoria, a palavra descreve. Pode ser e pode não ser. A Bíblia fala da nossa vida como algo bem mais elevado do que a pseudociência. Na pseudociência, ensinam os ignaros que o homem é resultado de uma evolução cega, quebrando qualquer princípio de lógica, mostrando que o inanimado pode inventar o animado e o irracional pode produzir o racional, e que o caos gera vida. Eu digo pseudociência, porque a maioria que fala em evolução nem sabe os tipos de evolução, não é, das teorias. Evolução deísta, teísta, emergentista, materialista. Se você quiser, faz a pergunta ao seu professor lá na faculdade. Ele não vai saber também, não. Porque normalmente a rasa ciência ensina a crendice científica. Quem somos? Somos produto do acaso ou somos obra-prima de Deus? Feitos à sua imagem e semelhança. Quem somos? Temos corpo, temos alma, temos espírito. E a visão que temos da vida não é uma vida que termina quando o coração para. A visão que temos da vida é que há uma eternidade, que fomos criados por um Deus eterno que nos deu uma eternidade. Essa eternidade pode ser de gozo ou de sofrimento, mas somos eternos. Ou a vida termina no cemitério da paz? Que somos? Quando o salmista escreve o Salmo de número 8, em uma linguagem poética ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as aves, ou sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas
dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Quem somos? Somos criaturas de Deus? Ou somos apenas símios evoluídos? Qual é a imagem que temos de nós? A imagem que a Bíblia nos apresenta é de seres criados à imagem e semelhança de Deus. Eu costumo brincar, a minha bisavó foi Eva. Se a sua foi uma macaca, é problema seu. Quem somos? Qual é a visão que temos da vida? Uma visão mais elevada ou uma visão mesquinha e acanhada? Olhamos para a nossa vida como um presente eterno ou olhamos para a nossa vida que se desfaz num crematório ou em um buraco em algum cemitério? Segundo aspecto relevante: quais são os princípios mais elevados da vida? Você parou para pensar sobre isso? Jesus Cristo respondeu: toda a lei, todos os mandamentos se resumem basicamente em 3 princípios que são os mais elevados. Primeiro, o amor a Deus. E como amor a Deus? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. Segundo princípio é o amor próprio, amar a mim mesmo. Porque muita gente faz confusão. Primeiro mandamento é amar a Deus. Segundo, amar ao próximo. Mas como? Hein? Como? Então eu sempre brinco dizendo o seguinte: olha, se você não se ama, não me ama também não. É ou não é verdade? Hein? O mandamento é amar ao próximo como eu amo a mim. Isso é um princípio reconhecido até no direito, que se chama legítima defesa putativa. O exemplo mais conhecido é quando há um naufrágio e apenas uma prancha sobrou. A prancha não dá para salvar 2. E eu e alguém. Quem é que vai ficar com a prancha? Hein? Alguém? Não queira ficar comigo, não. O princípio qual é? Amar o próximo como? Porque Deus não pede o impossível. Esses são os princípios mais relevantes da vida. Até porque estabelecem também as prioridades. Deus em primeiro lugar. E Cristo falou sobre isso. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Terceiro lugar, qual é a forma mais digna de viver? Já pensou sobre isso? Eu creio que a forma mais digna de viver é viver imitando a Jesus, que andou por toda parte fazendo o bem. Imitando a Jesus,
que mesmo sendo vigiado, perseguido, seus inimigos, contratados para vigiá-lo e ouvir e seus ensinamentos e ver o que ele fazia, depois de dias, voltaram àqueles que os haviam contratado, dizendo: nunca homem algum falou assim como este. Esse foi o relatório dos que foram contratados para encontrar falhas em Jesus, mas voltaram empolgados, dizendo: nunca homem algum falou assim como este. Por certo, eles tinham na mente, nunca nenhum dos filósofos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros, falaram como Jesus. Nem Demóstenes, boca de ouro da Grécia, não falou como Jesus. Nem Cícero, o língua de prata de Roma, não falou como Jesus. A sua condenação foi a sentença mais incoerente. Quem o julgou declarou: não vejo nele mal nenhum daqueles que o acusais. A maneira mais digna, ou a forma mais digna de viver é imitando a Jesus, seguindo os seus passos. Seguindo os seus passos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Seguindo os seus passos, porque Ele é o bom pastor, é Ele que me leva às águas tranquilas, é Ele que me leva aos pastos verdejantes, é Ele que refrigera a minha alma, é Ele que me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É Ele que está comigo, e mesmo quando eu ando pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado me consolam. É Ele que me acompanha quando prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É Ele que unge a minha cabeça com óleo e o cálice se transborda. Seguindo a Jesus, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. É dando ouvidos à sua voz. É a maneira mais digna de viver. O próprio Cristo, conforme relata Mateus 7, de 24 a 27, falando da parábola dos dois construtores. Aquele construtor que Jesus chamou de prudente e daquele que ele chamou de imprudente. Porque não basta seguir a Jesus, não basta simplesmente escutar, é preciso levar em consideração o que ele fala. Nessa parábola ele diz que dois homens construíram. Um construiu a casa sobre a areia. Quando vieram as chuvas, sopraram os ventos, combateram aquela casa, ela caiu. O outro constrói a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram as chuvas, e aquela casa continuou firme. Como é que ele aplica essa ilustração? Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica,
eu comparo ao homem imprudente que edificou a casa sobre a areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo àquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pergunto a você, você está construindo sobre o quê? A areia ou a rocha? Não basta ouvir o que Cristo diz. Ouvir e não levar a sério. Ouvir e não praticar. É construir sobre a areia. É uma questão de tempo e a casa cai. Ouvir e atender. Ouvir e obedecer. É construir sobre a rocha, mesmo vindo tempestades, mesmo vindo ventos contrários, mesmo caindo torrentes de água e mesmo com as maiores enchentes, com os maiores contratempos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em quarto lugar, qual é o privilégio mais sublime? E eu fiquei pensando, sabe, irmãos? Qual é o privilégio mais sublime que um homem pode ter? Sabe o que Deus falou no meu coração? O privilégio mais sublime para o homem é chamar a Deus de meu Pai. É chamar a Jesus de meu Senhor e meu Salvador. E é chamar ao Espírito Santo meu Consolador. Há privilégio maior? Há privilégio maior? Esse é o maior dos privilégios. Nisso pensai. Você tem esse privilégio? Agora, se você não tem, quem tem culpa disso? É Deus que se recusa? É Jesus que não lhe recebe? É o Espírito Santo que não trabalha no seu coração? Não. É uma decisão. Eu posso ou não ter esse privilégio. Esse é um privilégio que me é ofertado. Eu lanço mão desse privilégio ou recuso esse privilégio. Em quinto lugar, qual é a decisão mais urgente e mais preciosa? Qual é? Que decisão pode lhe causar mais benefícios do que a decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Hein? Qual a decisão que pode lhe dar a certeza de vida eterna? Qual a decisão que pode lhe garantir uma eternidade na presença de Deus? Qual a decisão que pode purificar o seu coração, a sua alma de todo pecado? Essa é a maior das decisões. Esta é a mais preciosa decisão, aceitar a Jesus. Não só mais preciosa,
como também mais urgente. Não só preciosa, como também mais urgente. Ontem à noite, falava no encontro de casais aqui da igreja, aliás, abençoadíssimo. Todo mês tem uma reunião. Se você ainda não participa, vale a pena. E um dos irmãos, eu tentei lembrar o nome desse irmão, me contou ontem. Se ele estiver aqui presente, pode até levantar a mão, que não vai me deixar mentir sozinho. Ele estava contando, falando sobre o problema do carnaval, dessas mortes, desse sofrimento. Ele disse, pastor, um amigo meu, morreu ele e a família inteirinha. Por quê? Um carro pequeno foi ultrapassar, bateu no caminhão, o caminhão se desgovernou, furou o pneu, pegou esse carro desses meus amigos, que não tinha nada a ver com o problema, e todos morreram. 4 pessoas, salvo engano, menos uma. Todos. A morte chega. E nenhum de nós sabe que dia é. Essa decisão não pode ficar para amanhã. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. E essa é a decisão mais preciosa e é também a mais urgente. Lembram da parábola do rico insensato? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, a partir do verso 16. Essa parábola diz que um certo homem rico produzia em abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus celeiros, aliás, os meus frutos. Disse então, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco ou insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui nessa parábola. Esse homem não estava fazendo as coisas erradas, materialmente falando, nem eticamente falando. Ele era um homem bem-sucedido materialmente, era um homem trabalhador, porque ele plantou, foi abençoado, seus campos produziram muito. Qual é o problema? Nenhum. Era um senhor administrador, era um camarada racional, pensou certo, encontrou a solução para as questões materiais nas quais ele estava ligado. Eu vou fazer o seguinte, fui muito abençoado, vou derrubar os celeiros velhos, que são pequenos, vou construir celeiros maiores e vou armazenar todos os meus bens nesses celeiros. Até aí, tudo tranquilo. Só que ele tinha uma mente voltada
apenas para esta vida e para os bens materiais. Disse, olha, se eu fizer tudo isso, então eu vou dizer, alma, come, bebe, descansa e folga. E o que foi que esse homem fez quanto à vida espiritual? A loucura dele não era ser rico, não era ser trabalhador, não foi acumular riquezas. A loucura dele foi não valorizar a eternidade. Ele só valorizava o aqui e o agora. E aí, ele é chamado de louco, de insensato. Sabe por quê? Ele era mendigo aos olhos de Deus. Nada fez. O que tens preparado para quem será? Meu amigo, a morte chega rápido. Eu esqueci agora, mas você pode me ajudar. Há um tempo atrás, no ano passado, o Brasil ficou chocado com a morte de um dos candidatos à presidência da República, lá de Pernambuco. Como era o nome dele? Esqueci nesse momento. Como? Exatamente, Eduardo Campos. Quem esperava? Me diz aí. Quem esperava? Como aconteceu com Eduardo Campos, pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Você tem que fazer a mais urgente e a mais preciosa decisão: preparar-se para a eternidade. E nenhum homem está preparado para a eternidade se não tiver compromisso com o Salvador, que é Cristo Senhor. O próprio Cristo diz em João 3:36: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essas palavras são muito preciosas e seríssimas, porque deixa muito claro: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho. Veja bem, é o que desobedece ao Filho. Porque não adianta dizer Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É preciso que a decisão seja genuína. E essa decisão não é aceitar um rótulo religioso. Essa decisão não é simplesmente tornar-se membro de uma igreja. Essa decisão é ter a Jesus como Salvador e Senhor. Em sexto lugar, a esperança mais acalentadora, mais tranquilizadora, mais confortadora é poder dizer, como o apóstolo Paulo, quando escreve sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12, e declara: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é
poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você está certo? Paulo diz: eu estou certo. Você sabe realmente em que você tem crido? Estou certo. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você está certo disso? Você tem convicção disso? Porque não adianta. Essa convicção tem que ser pessoal. Não adianta você dizer: o pastor Brito diz que ele tem certeza, que ele está certo. Não vai resolver seu problema. Cada um de nós tem que tomar essa decisão. Cada um de nós tem que fazer conscientemente essa declaração. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo de que o meu Cristo é poderoso, é o único nome dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Ele é o caminho único, a verdade única, a vida e vida eterna. É a certeza da vida eterna, é a convicção da eternidade em gozo com Deus. Em sétimo lugar e último, a maior e a mais sublime expectativa. Quero que você pense um pouquinho. Qual é a sua maior e a sua mais sublime expectativa? Qual é? Nisso pensai. Não é isso que o pastor Paulo fala? Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Pense. Qual é? Se você perguntar aí fora, tem muita gente que vai responder: é acertar na lote sozinho. E está toda semana investindo nisso. Mas eu estou falando de não crente, que crente não faz isso, não é verdade? Só lá no Ceará, aqui não, né? Qual é? Qual é a maior e mais sublime expectativa? Pensa aí. Aí pode ter gente que está dizendo assim: é casar. Ele vai ficar velho, barrigudo, careca e feio. E ela vai entrar naquela fase que tudo cai. É casar mesmo? É ficar rico a qualquer preço? Olha para aí que Batista. Olha para o presidente da Petrobras e a corja que acompanhava ele. Essa é a maior expectativa? É ter um corpo lindo, perfeito. Como é o nome daquela menina? Como é que é? André o quê? Andressa. Não, do nome eu não lembro não, mas do corpo eu lembro. Vocês estão rindo por quê? Eu nunca disse que era cego disso.
Essa é a maior expectativa. Qual é? Mateus 25, verso 34. Meus irmãos, essa deve ser a maior expectativa de todo cristão. De estarmos colocados à direita do Rei Jesus no dia do juízo final. E ouvirmos dele estas palavras registradas em Mateus 25, 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem maior e melhor expectativa do que essa? Por que não pensar sobre isso e entregar a sua vida a Jesus hoje? Por que deixar para o amanhã que você não sabe se existirá para você? Por que não pensar mais alto? Por que não viver uma vida mais significativa, mais relevante? Por que não se deixar enquadrar nos princípios mais relevantes da vida, que é o amor a Deus, o amor a você mesmo, o amor ao próximo? Por que não usufruir do privilégio maior que é de chamar a Deus de meu Pai, a Jesus Cristo de meu Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, o meu Consolador? Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você que está aqui e ainda não fez essa decisão, para que você nessa noite tome essa decisão para ter uma vida muito mais significativa, para usufruir da paz que Cristo concede a todo aquele que nele crê, e para guardar no coração e na mente a maior e mais sublime expectativa de, no dia do juízo final, estar à direita do Rei Jesus, o Rei dos Reis, e ouvir dele: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Depende de você. Deus já fez tudo. Cabe a você aceitar o seu amor revelado em Cristo Jesus. E enquanto os irmãos do louvor vão nos ajudar cantando, eu quero que os crentes orem. Eu quero convidar você que ainda não fez essa decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, para que você deixe o seu lugar e venha aqui à frente. E com esse gesto você está dizendo: eu quero tomar essa decisão, e quero tomar essa decisão consciente, porque eu quero realmente o melhor para a minha vida. Eu quero viver uma vida muito mais elevada. Eu quero viver num padrão que agrade a Deus. Eu quero ter uma vida eterna, de gozo e de comunhão com Deus. Se Deus está falando a você, deixe seu lugar e venha aqui à frente, nós estaremos orando por você. Isso não é um ato de constrangimento. Nós cremos que confessar Jesus é privilégio, é honra. E nós estamos convidando a que você faça essa decisão, porque ninguém pode tomá-la em seu lugar. Pode vir.
Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. A luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Se Deus está falando, pode vir. Pode vir. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de emoções, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Sempre que prego e faço apelo, também eu gosto de dar oportunidade às pessoas que já conhecem a Cristo, mas têm vivido uma vida distanciada dele. Não têm vivido uma vida abundante como cristão. Se deixou levar por outras coisas, tirou o foco de Jesus, olhou para a vida de outras pessoas, se decepcionou com os homens e se afastou de Deus. Mas quer voltar para a tua vida muito mais relevante como cristão e muito mais significativa. Se você está aqui, está afastado do Senhor, você sabe que você poderia estar levando uma vida bem mais significativa, bem mais relevante. E você quer voltar para servir a Jesus. Pode deixar o seu lugar e pode vir também aqui à frente. Vou pedir à equipe para cantar mais uma vez. Se você quer reconciliar, esse é o momento também para você. E se você ainda não é crente e quer tomar a sua decisão, ainda tem a oportunidade. Pode vir enquanto cantamos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
pois Cristo deu-me o seu amor, seu amor. Vamos orar, vamos agradecer o que Deus fez através do seu Espírito no coração dessas pessoas. A nossa missão é pregar o Evangelho, mas é o Santo Espírito de Deus quem convence o homem do pecado e da justiça. E conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Que vocês saiam daqui com a convicção da promessa de Cristo, que é: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Nós vamos orar, colocando a vida de cada um de vocês, como vocês já fizeram, nas mãos de Deus. Pai amado, essas vidas pertencem a Ti. E nós queremos agradecer mais uma vez a graça salvadora do Teu Filho, que tem alcançado e transformado essas vidas. A ação do Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Queremos agradecer pelos que reconciliam, e entendemos que a reconciliação de um filho Teu é sempre motivo de festa e de alegria na casa do Pai. Sê com esses, sê com cada um, que nenhum deles possa desistir do propósito de seguir a Ti como Senhor. Ter o Espírito Santo em seus corações e viver de maneira agradável aos olhos do Pai. Abençoa a nossa igreja, dá-nos uma semana na Tua presença, livra-nos de todos os males. Pai, nós queremos agradecer desde já as bênçãos que temos recebido como igreja nesses 18 anos. Que o Senhor nos dê a alegria de continuarmos anunciando a Tua mensagem com fidelidade e clareza. Que a Tua igreja que aqui se reúne seja edificada de tal maneira que a Tua palavra seja levada a sério. Que cada crente se torne a cada dia mais maduro e mais consciente. E que o Teu amor, ó Deus Pai, a graça salvadora do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre esta igreja, sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra. Amém. Se você está feliz por essas vidas, dê uma salva de palmas, exaltando a Deus. Aproveite, cumprimente as pessoas, desejando-lhes uma semana abençoada. Vocês poderão seguir os conselheiros, que terão uma palavra especial